Eu tenho muitas coisas pra falar, mas deixa eu até trancar a porta pra não ter uma pessoa indesejada aqui. Mas eu tento não me revoltar, tento não me exaltar nesses vídeos, mas vocês sabem que é difícil, é difícil, é difícil. O Corinthians hoje teve um preâmbulo do maior jogo da sua história que acontece amanhã, né? E que não é dentro de campo. Amanhã, né? Decide-se se nós continuaremos fazendo parte dos grandes clubes de futebol do Brasil ou realmente o time vai, a instituição Corinthians vai derreter em algo que nunca foi visto em 113 anos de história. O que a gente viu em campo hoje, jogadores acomodados. O Gil, que estava jogando muito bem, segundo muitos, nossa senhora, hoje a gente... Parabéns, parabéns, perfeito. O Mano Menezes foi muito mal hoje, muito mal. Tentou repetir o que ele fez contra o Grêmio, com um adversário diferente, com propostas diferentes. Você entendeu? O Bahia deitou atrás dele, uma arbitragem horrorosa, 2 pênaltis claros não marcados a favor do Corinthians e os 2 pro Bahia ele deu. Tudo combinou para uma noite trágica hoje, né? Tomara que isso acalente os sócios do clube, que vão votar amanhã, de que isso não pode continuar. Se vocês forem corintianos de verdade, vocês sabem que amanhã pode acontecer até uma tragédia dentro do Parque São Jorge. Então coloquem a mão na consciência e votem 12, pelo amor de Deus. Isso é a implora de alguém que vive do Corinthians, vive o Corinthians há muitos anos. Entendeu? A gente não aguenta mais. Acabou. Deu. Não adianta, por exemplo, seu Benja ir no Twitter todo bravinho e ficar todo mansinho na frente do André Sanches. Não adianta. O Corinthians está perto amanhã de uma reconstrução, que a gente não sabe se será muito boa, se será ruim, isso a gente sabe, ou ao passo final da bancarrota. Do Corinthians virar o Vasco de São Paulo. A gente está muito perto. O que acalenta é que as pesquisas dizem que o Augusto deve vencer. Mas na hora a gente não sabe, né? A gente não sabe que o dinheiro corre, um monte de coisa. Mas se ele vencer amanhã vai acontecer uma carnificina no Parque São Jorge. Eu já tô avisando isso hoje. Eu não tô ameaçando nada porque eu nem vou pra lá, né? Talvez só não aconteça uma invasão generalizada hoje na arena, porque essa torcida tá esperando para fazer o que tem que fazer, o que eles querem fazer amanhã. Então você que é sócio, que por um acaso vê esse vídeo, e você que não é, deixa o like e tal, compartilhe, para de repente chegar a um sócio. Nós corintianos não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais. Desculpa. Não tem explicação levar 5 do Bahia em casa. Do time que tá na zona de rebaixamento. Não tem explicação sofrer para empatar com o América, um time que já tá rebaixado. Não tem. Como também não tem explicação do time ganhar do Grêmio lá também com um jogador a menos. E eu pensei que aconteceria o inverso, que o Corinthians tomaria uma paulada do Grêmio e ganharia do Bahia em casa. Então acontece tudo ao contrário. O risco de rebaixamento do Corinthians é pequeno, porque tem o Curitiba já rebaixado em casa, sem público, na última rodada. Tem o jogo contra o Inter, o Bahia nunca tinha ganhado aqui também. Tem jogos diretos contra o Inter contra o Vasco. O Corinthians não perder um desses jogos já encaminha bem a sua permanência. Mas no ano que vem não vai ter escapatória. Se o André for o presidente do Corinthians, aí não vai ter pra onde escapar, não vai ter pra onde correr, não. Jogadores não vão querer vir jogar no Corinthians. A caixa de Pandora vai continuar fechada. Por que a situação tá com tanto medo de perder a eleição? Eu nunca vi uma situação de um clube de futebol tão desesperado para não perder o poder.
O Corinthians ele vive uma ditadura rotativa, né? O Andrés sagaz, vou acabar com a reeleição, mas aí eu vou ficar rodando entre meus amigos eternamente. E é isso que ele fez. Então amanhã é a hora de colocar um ponto final nisso. O jogo de hoje não tem comentários, tá? Não tem comentários, tá? Se você ver os melhores momentos, você vai ver a desgraça que foi hoje, tá? O Matias Rojas, que foi um investimento, o Corinthians pagou 12 milhões de reais, não tem a menor condição hoje de jogar no Corinthians. Ele deveria ser preservado, ser afastado, igual o Fausto Vera tá treinando para o ano que vem, com uma nova diretoria, de repente conseguir um novo espaço no clube. Você colocar o cara e na primeira bola ele perder e sair o gol, você tá jogando patrimônio do clube no lixo. Você tá jogando patrimônio do clube no lixo. Tá? Então, coincidentemente, os dois 5-1, né, foram praticamente colados nessa gestão, né? O 5-1 do Flamengo foi no mês que o Duílio foi eleito. E esse 5-1 agora no mês em que ele vai sair, tomara, para sempre. Se o Augusto ganhar amanhã, o resultado de hoje, a gente entuba, fica aí. Se o André ganhar amanhã, pela primeira vez eu tô com medo do futuro do meu clube. Nem em 2007 eu tinha tanto medo assim. Porque em 2007 a gente caiu, mas é um grupo novo que acabou se tornando o pior câncer da história do clube. Mas eles estavam assumindo. A corja a gente tinha eliminado, que era do Alibe, né, Zicuri, Renato Duprá. A gente tinha tirado essa corja. Então a segunda divisão veio, mas a gente sabia que a gente conseguiria oxigenar. E agora? Se continuar do jeito que tá? Se continuar com esses mesmos caras lá? O André Santos já confessou que vai ser ele o encarregado pelo futebol. O cara que contratou o Jonathan Cafu. O cara que contratou o Léo Natel. É esse. O cara que desmanchou o time campeão de 2017. Perdeu o Balbuena, perdeu o Rodriguinho, perdeu o Arana, perdeu o Jô. É esse o cara que vai comandar o futebol do Corinthians. Tá? O Mano Menezes, eu repito, hoje foi muito mal. Foi obviamente a pior atuação dele, talvez desde o 5-1 que ele levou contra o Santos, lá em 2014. Só que ele conseguiu recuperar o time depois daquele 5-1. Então, ele viu que provavelmente que ele se equivocou hoje e não vai repetir esses erros. Mas muita coisa vai ter que ser mudada. Muita coisa vai ter que ser mudada. O Renato Augusto hoje fez um golaço, mas errou praticamente tudo que ele tentou fazer. O golaço foi meio que uma máscara, né? E hoje provou que não, infelizmente não dá mais, né? Fora tudo o restante, né? O Fábio Santos deprimente, um jogador entrar e sair, ter que ser substituído com 19 minutos. Complicado. Complicado. O Corinthians vai ter que renascer das cinzas como já renasceu várias vezes. Só que com a renovação e transparência é impossível. Se o Corinthians são as cinzas, a renovação e transparência é a água. E cinza com água vira barro. Certo? Então, a única esperança é amanhã, quando abrirem as urnas, essa corja ser chutada para sempre do Corinthians. Aí que seja aberta a caixa de Pandora, que seja feita todas as auditorias necessárias, que o André Sanches seja expulso do quadro associativo do Corinthians, que o Duílio seja expulso do quadro associativo do Corinthians, que o Roberto de Andrade seja expulso do quadro associativo do Corinthians para todo sempre. Pra gente não correr o risco desses caras voltarem. Tá? Esse é o vídeo mais triste que eu tô fazendo, e não é triste pela derrota. É pelo medo.
Se amanhã o Augusto ganhar, eu vou fazer um vídeo. Pode ser até que eu faça uma live. Aí aliviado. Vai ser o único fim de semana da história do Corinthians em que a torcida vai ficar feliz e aliviada, mesmo tomando 5-1 em casa. Entendeu? Então, o Corinthians, ele precisa renascer. Ele precisa renascer. O Augusto é perfeito, ele vai fazer tudo bonitinho, ninguém tá falando disso. Ninguém tá falando disso. Como o Mil Grau disse, o tabaco, ele votaria no tabaco por esse controle de PlayStation aqui, ó. Esse controle, ó. Se tivesse esse controle de PlayStation e o André Negão, eu votaria no controle de PlayStation para ser presidente do Corinthians. Tá? Se tivesse esse fone de ouvido que não funciona mais e o André, eu votaria no fone de ouvido. E só para você não falar que é questão de racismo, como o próprio Andrés falou, o controle e o fone são pretos. Tá? Se um cachorro vira-lata preto passar na frente do Parque São Jorge amanhã e concorrer com o André, eu voto no cachorro vira-lata. Tá bom? Então, sócio do Corinthians, você tem uma responsabilidade amanhã muito grande. Maior até de que eleger o representante da República. O presidente da República são 150 milhões de votos, 130 a 150 milhões de votos para decidir. Vocês são só 4 mil. O seu voto tem um peso muito maior. Muito maior. Um grupinho pode decidir a eleição. Então pensem bem no que vocês vão fazer. Pensem bem se vocês querem que esse clube continue em pé. É só isso que eu peço. Passe esse recado para frente, né? Compartilhe esse vídeo, dá um like. Amanhã é vida ou é morte. Tá? Muito mais importante do que esse jogo de hoje. Muito mais importante. E que aconteça o que nos deu um respiro. Tá? É complicado. É muito complicado. Eu não sou influencer, eu tenho poucos seguidores, não ganho um centavo fazendo isso. E às vezes o desânimo bate. E bate de uma maneira muito complicada. Quem sabe amanhã, nesse mesmo horário, eu esteja comemorando, esteja aliviado. Tá? Com relação ao rebaixamento, vamos pensar no Vasco, mas primeiro amanhã. Tem o Vasco, tem o Inter e tem o Coritiba. O Corinthians tem totais condições de ganhar pelo menos um desses 3 jogos. Tá? Então, é isso. Tá? Vai Corinthians, porque amanhã a gente precisa. E amanhã talvez seja o dia mais importante da história desse clube. Talvez a gente coloque aí nas faixas dia 1/7/1910 e dia 25/11/2023 como as datas magnas da história desse clube. Mas isso depende dos sócios e dos torcedores que forem até o Parque São Jorge pressionar. Tá? Quem puder ir, vá. Pressione do começo ao fim. Tá? O Corinthians tem que sair da mão dessa corda. Valeu, pessoal.